estava pensando agora aqui, se eu tivesse que enumerar 5 aspectos que depois dessa crise aqui simplesmente vai mudar dentro das nossas empresas, dentro da nossa gestão, dentro da nossa função aí, quais empresários de um modo geral. E o primeiro aspecto, aí eu quero até que você depois mencione aqui no comentário se você vê alguma coisa diferente daquilo que eu falei, algum outro aspecto que você gostaria de complementar. Primeiro aspecto, a questão relativa à reserva de caixa. Nós sempre soubemos, tá? E eu na minha função, né, na minha profissão qual contador, nós sempre soubemos a importância de nós termos uma reserva de caixa. Só que nós vamos ressignificar completamente tudo aquilo que um dia nós já pensamos sobre reserva de caixa. Porque a reserva de caixa no Brasil, e também em outros países não é muito diferente, mas vamos pensar aqui no Brasil, a reserva de caixa das empresas brasileiras é uma reserva algo em torno de 20 dias, 30 dias sem faturar. Então, ou seja, pega todas as despesas que você tem, você consegue manter os custos fixos do seu negócio junto com as despesas por cerca de 20 dias. Só que olha só, nós estamos numa situação completamente atípica em relação a isso. E aí, consequentemente, o que nunca foi previsto como a impossibilidade de um país todo, ou grande parte do país, ficar fechado num lockdown, e aí de repente você vê que nós somos muito vulneráveis sob o ponto de vista de caixa. Então isso é uma coisa que vai mudar. Claro que depois que passar todo esse processo aí, né, até as empresas conseguirem catar os cacos, né, e conseguir pensar em recuperar o caixa, vai demorar, mas com certeza a visão de caixa vai mudar. E aí nós vamos ter muito mais visão, muito mais cuidado com relação à nossa reserva. Segundo aspecto, os aspectos relacionados à gestão. Não é de hoje que nós falamos sobre gestão. O meu primeiro livro, Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, que foi escrito há mais de 10 anos atrás, eu já falava sobre gestão. A gestão sempre foi muito importante para os negócios, mas nunca a gestão foi tão relevante como está sendo agora. Empresas que nunca deram muito ouvido para a gestão, que nunca olharam muito para os números da gestão financeira, que nunca pensaram especificamente em ter um controle para poder entender claramente tudo que está acontecendo na empresa, que nunca estudaram sobre métricas, enfim, essas empresas elas vão mudar a forma de ver as coisas. Porque agora está se mostrando quão importante é a gestão. Você pode até ter problema de caixa, mas pelo menos você tem um negócio na mão do ponto de vista dos números. Agora, quando você sequer tem um negócio na mão, sequer consegue enxergar o que está acontecendo no negócio diante de um caos como esse, como é que fica a situação? Fica muito mais difícil, porque você não consegue nem dar um direcionamento, e a gestão te entrega isso, porque você tem controle do que está acontecendo. E isso vai mudar depois dessa pandemia. Terceiro aspecto aqui que eu coloquei, a leitura de cenários. Nós podemos hoje pensar no cenário entre 3 tipos de cenários diferentes, né? Um cenário mais pessimista, um cenário mais otimista e um cenário realista. Depois de tudo isso passar, a gente vai ter muito mais clareza que nós temos que considerar cenários pessimistas como cenários que podem efetivamente acontecer. Nesse momento aqui, por exemplo, nós estamos passando pela segunda prorrogação no estado de São Paulo. Então, num cenário aí otimista, a galera estava pensando ali que nós ficaríamos 15 dias sem poder ter os negócios abertos em São Paulo. E agora nós estamos indo já com essa prorrogação, vamos para 45 dias. No cenário pessimista, nós estaríamos considerando aí por volta de 60 dias. Pensando especificamente no negócio, você precisa sempre considerar todas as possibilidades possíveis e impossíveis que o seu negócio teria de dar alguma coisa errado, entendeu? Para você ter uma leitura de cenário muito mais factível caso dê isso errado realmente. E quando começou a crise, primeiro que a gente, de modo geral, quando coloca a gente, porque semanas antes de começar a crise no Brasil, eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso, lá no Vale do Silício, que está fechado nesse momento.
E nós estávamos conversando, inclusive, com 2 brasileiros que moram na China, que tinham vindo da China por conta do problema, e estavam no Vale também participando do curso. Nem eles estavam projetando, né, no caso ali, a galera que tem negócio lá nos Estados Unidos, estava projetando o que está acontecendo, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo nesse momento e o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ter uma leitura muito mais clara de cenários daqui para frente, porque tudo aquilo que nós estamos passando por ser totalmente atípico, isso nos coloca numa situação aonde nós vamos ser muito mais pessimistas ao fazer as nossas análises. E isso tem um lado positivo, né? Porque você se protege mais. Se você fosse mais pessimista, você provavelmente, voltando ao tempo, você teria mais caixa, o que tem a ver com o item número 1, né? Então, seja, essa mudança para mim vai ser uma mudança também que não vai que não vai ficar para trás mais. Isso vai acontecer. A gente vai olhar para um acontecimento lá na China, ou pode ser em um outro país, e vamos já começar a analisar que um dia isso também pode chegar aqui de uma velocidade muito rápida, como foi o que aconteceu com essa pandemia. Então a leitura de cenários é o terceiro aspecto que eu quero citar. Quarto aspecto, o julgamento de gastos. Se a gente começar a olhar claramente, claro que tem pessoas que são assim muito mais seguros, né? Mas se olhar claramente, quanta coisa na nossa vida a gente desperdiçou. Tanto na nossa vida pessoal, quanto dentro dos nossos negócios. Quantos gastos desnecessários nós assumimos. E quando nós estivermos diante de um processo de crise, você começa a virar o jogo para se tornar muito mais assertivo em relação da utilização do dinheiro, e aí isso muda completamente a sua forma de lidar com o assumir novos gastos, ou a forma de negociar gastos existentes, ou a forma de você conseguir apertar o cinto. Isso vai mudar muito daqui para frente, porque as empresas, os gestores vão ser muito mais conscientes em relação aos gastos que existem dentro do seu negócio. Antes de assumir um custo, antes de assumir uma nova responsabilidade, antes de fazer um novo financiamento, esse processo todo vai trazer para as pessoas uma consciência muito melhor sobre o ponto de vista de como vai conduzir ali os gastos e assumir compromissos em relação ao seu negócio. E o último item que eu coloquei aqui, sobre tecnologia. Vamos ser sinceros, o mundo podia ser muito mais tecnológico, né? As pessoas agora estão comprando tudo pelos apps, estão pedindo as coisas tudo pela internet, o conceito de delivery cresceu absurdamente, né, por conta da necessidade. As pessoas estão usando tecnologia para ganhar tempo. Nós poderíamos ter feito centenas de reuniões que poderíamos ter feito utilizando um celular, como eu estou gravando aqui, ou utilizando o nosso computador, e fomos fazer presencialmente desnecessariamente, sendo que a tecnologia está aí disponível à nossa disposição para a gente poder utilizar e não usávamos. Quantas viagens eu fiz para tratar de assuntos que hoje eu estou tendo que tratar através da tecnologia, sendo muito mais assertivo, muito mais direto ao ponto e não tendo o desgaste todo de ter viajado tanto. Ou seja, o nosso conceito sobre utilização de ferramentas e tecnologia vai mudar completamente. A grande verdade é que muitos aprendizados vão ficar depois dessa crise. Nesse primeiro momento, nós nem estamos muito preocupados com os aprendizados. Estamos preocupados apenas de conseguir passar por esse momento de crise. Mas, com certeza, apesar de todos os desafios que nós estamos enfrentando, a gente vai aprender muito. E isso vai nos servir em muito para a gestão, para o sucesso das nossas empresas no futuro. Tá bom? Fez sentido para você? Achou bacana esse conteúdo? Quer deixar seu comentário? Compartilhar esse vídeo? Me segue aqui que eu vou te entregar conteúdos relevantes para você. E nos encontramos no próximo vídeo.